Carolina nunca imaginou que, após tantos anos de sofrimento com seu marido, finalmente conseguiria ser livre. Embora sua vida não fosse fácil, ela havia conseguido tirar seu filho daquela casa, e agora Flávio vivia em um lar seguro. No passado, lamentavelmente, era uma pessoa calada, modesta e reprimida, acreditando que os outros sabiam melhor como ela deveria viver sua vida. Ela sempre obedecia a alguém, primeiro aos seus pais e professores, depois ao marido e ao chefe. Isso a levou a enfrentar tristes consequências. Mas Carolina finalmente tomou uma decisão. Felizmente, encontrou forças para não se desmoronar nem desistir diante das circunstâncias, graças ao apoio de sua sogra. Carolina cresceu em uma família rural numerosa, onde desde cedo eram inculcadas rígidas normas de comportamento. Esperava-se que ajudassem nas tarefas domésticas, se destacassem nos estudos e obedecessem a seus pais em tudo, com castigos firmes em caso de desobediência. Embora Carolina fosse tranquila e submissa, não estava isenta do cinto de seu pai. Sua mãe não batia nem insultava, mas ameaçava contar ao pai sobre o mau comportamento, o que geralmente era suficiente para manter a obediência. À medida que Carolina crescia, tentava justificar o tratamento de seus pais devido à pobreza e à forma como eles mesmos foram criados. No entanto, ela sempre soube que trataria seus próprios filhos de maneira diferente. Queria ser amiga e apoio, não alguém que inspirasse medo. Aspirava a construir relações mais calorosas e de confiança com seus filhos, acreditando que a obediência poderia ser alcançada de outra forma. E assim foi. Ela conseguiu. Flávio compartilhava suas alegrias e tristezas com Carolina, a abraçava, expressava seu amor e cuidava dela com pequenos gestos, o que a fazia genuinamente feliz e segura de que estava criando bem seu filho. No entanto, alcançar essa felicidade não foi fácil. Carolina teve que lutar contra as circunstâncias e contra seus próprios sentimentos, pois durante muito tempo pensou que deixar seu marido seria egoísta e tolo. Tomar essa decisão foi extremamente difícil. Carolina se casou com Pablo aos 24 anos, tarde segundo os padrões rurais. Ela havia terminado a escola de culinária e trabalhava na cantina de uma fábrica de laticínios. Estava satisfeita com sua vida livre e não planejava se casar, especialmente porque não encontrava candidatos adequados. "Até quando você vai continuar solteira?", insistia seu pai. "Suas irmãs mais novas já estão casadas e criando filhos." Sua mãe, sempre de acordo com o pai, acrescentava: "Do contrário, ninguém vai querer você depois." Carolina suspirava, sem saber como explicar a eles que não se preocupava em ficar solteira. No entanto, discutir com seus pais tradicionais era inútil. Eles se importavam muito com a opinião dos vizinhos e com manter as aparências. O pai de Carolina encontrou um marido para ela, Pablo, e durante um jantar anunciou que já havia acertado tudo com a família Robles. Pablo, um jovem um pouco mais novo que Carolina, havia voltado do exército e trabalhava como motorista em uma serraria. "É um ótimo rapaz", dizia seu pai, "alto, forte e trabalhador. Você estará protegida com ele." Carolina sabia que discutir era inútil e aceitou. Acostumada a obedecer a seus pais, confiava que eles sabiam melhor. Quando conheceu Pablo, se sentiu envergonhada e desajeitada. A reunião foi formal, com os pais discutindo o casamento enquanto mandavam o casal para o jardim para se conhecerem. Carolina se sentia desconfortável e espantada por estar se casando com um desconhecido, culpando-se por não ter tomado antes o controle de sua vida. "Me sinto desconfortável", confessou Pablo, quebrando o silêncio. Carolina se alegrou ao ouvir isso. Pelo menos compartilhavam aquele sentimento. "Eu também", respondeu ela. "Você realmente quer se casar?", perguntou Pablo. "Que opções eu tenho? Meu pai disse que já é hora", sorriu Carolina. "É bom que você respeite seu pai. Você será uma boa esposa", comentou Pablo. Carolina tomou aquelas palavras como um elogio e se sentiu bem naquele momento,
Mas com o passar dos anos, não entendia como pôde se conformar. Apesar de ser adulta, deixou que tudo seguisse seu curso. O casal se casou em um casamento barulhento e lotado, com comida e brindes abundantes. Depois, Carolina se mudou para Gabamascacalabazapada de Pablo. Só começaram a se conhecer de verdade após o casamento. Embora Pablo não a impressionasse, também não a desagradava. Ele era alegre, trabalhador, pouco exigente com a comida e habilidoso com as mãos. Além disso, tinha muitos amigos, o que inicialmente Carolina viu como um bom sinal. Um par de anos após o casamento, Carolina descobriu o lado negativo de Pablo. Em reuniões com amigos, ele bebia excessivamente, voltando para casa bêbado, mas alegre. Eu prometo que tudo vai ficar bem. Nosso futuro será brilhante, dizia Pablo com entusiasmo. Embora no início ela achasse divertido, logo se tornou um problema recorrente. Pablo se embriagava até antes do trabalho, e após as festas, não conseguia se levantar para trabalhar, inventando doenças, o que levou seu chefe a deixar de acreditar nele. Carolina tentou falar suavemente sobre o perigo de seu comportamento. Pablo, isso não pode continuar assim. Você não está apenas prejudicando sua saúde, mas também pode perder seu emprego. Além disso, minha licença maternidade está próxima e eu não sei de que vamos viver então, disse ela preocupada. Pablo prometeu mudar, mas naquela mesma noite saiu novamente com os amigos. Eventualmente Carolina, frustrada com a situação e com os hormônios da gravidez, teve uma discussão séria com ele. Eu não aguento mais. Você é um alcoólatra, fraco e irresponsável, exclamou. Pablo, enfurecido, respondeu. Você é uma velha, uma bruxa e muito feia. Ele acrescentou com raiva. Eu te fiz um favor ao me casar com você. Ninguém mais teria te querido. E lembre-se, você depende de mim. Seu salário na cantina é insignificante comparado ao meu. Carolina sentiu uma dor profunda, em parte porque algumas palavras de Pablo tinham um pouco de verdade. Tentou responder, mas as lágrimas rolaram por suas bochechas, sem que ela encontrasse palavras. Você não vai dizer nada, zombou Pablo cambaleando. Então fique quieta, mulher. Ele se retirou para o quarto, desabou na cama e começou a roncar. Naquela noite, Carolina dormiu no desconfortável sofá da sala. Ao amanhecer, suas costas e estômago doíam. Pablo continuou bebendo quase diariamente. Carolina temia falar com ele após aquele incidente, e ao tentar discutir sua preocupação com o futuro juntos, Pablo não via problema em seu comportamento. Que importa? Perguntava. Todos vivem assim e não acontece nada. E no ambiente rural, a maioria dos homens bebia muito sem que isso fosse considerado um problema. Quando o pequeno Flávio nasceu, Carolina o tomou nos braços, sentindo-se forte e quase invencível. Ela esperava que a chegada do bebê influenciasse Pablo, mas ele reagiu embriagando-se para celebrar. Após a festa, Pablo e seus amigos causaram estragos nas ruas, quebrando uma vitrine e assustando as pessoas. Eles foram presos, e Pablo recebeu uma condenação de 15 dias de prisão e uma multa, e tiveram que pagar pelos danos. A notícia se espalhou rapidamente na cidade, e Carolina soube no dia seguinte por uma enfermeira. Ela estava muito chateada e preocupada com a reação do chefe de Pablo e como viveriam, já que ele era o único sustento da família e ela não podia trabalhar por estar com Flávio. Quando Pablo voltou para casa, estava sóbrio, mas desalinhado. Ignorou seu filho e sua esposa e reclamou do choro de Flávio, exigindo que ele ficasse quieto para que ele pudesse descansar antes de ir trabalhar no dia seguinte. O coração de Carolina se encheu de alegria ao saber que Pablo não tinha sido demitido. Embora a frieza de Pablo em relação ao filho a preocupasse, a notícia foi um alívio. No entanto, Pablo voltou irritado e informou: Fui demitido, Carolina. Substituíram meu cargo por um amigo do chefe. E agora, o que vamos fazer?
Como vamos viver? Carolina, alarmada, perguntou. Como isso pôde acontecer? O que você vai fazer agora? Pablo respondeu. Não sei. Tudo se resume a conexões, como sempre. É frustrante. Decidida a resolver a situação, Carolina foi com sua sogra ao chefe da serraria. Por favor, senhor, não demita o Pablo. Precisamos desse trabalho, implorou. Ele é o único provedor da nossa família e temos um filho pequeno. A sogra também interveio. Por favor, peço que lhe dê outra chance. Vou garantir pessoalmente que isso não aconteça novamente. O chefe, comovido ao ver Flávio nos braços de Carolina, respondeu. Entendo sua situação, mas já tive muitos problemas com ele. Por que eu deveria manter um motorista pouco confiável? Com lágrimas nos olhos, Carolina insistiu. Por favor, considere isso como uma segunda chance. Garanto que faremos todo o possível para evitar mais problemas. Finalmente, o chefe concordou em dar outra chance a Pablo, mas com uma condição. Vou dar outra oportunidade, mas se houver mais uma falta de presença ou atraso sem justificativa, ele será demitido imediatamente. Pablo conseguiu se manter por uma semana, mas depois chegou em casa tarde e quase inconsciente, e Carolina entendeu que a situação não tinha solução. Pablo foi demitido, e agora passava o dia em casa criticando Carolina por tudo, sem participar nas tarefas domésticas. A sogra de Carolina comentou: o álcool é uma maldição. Pablo costumava ser um bom trabalhador, mas agora está assim. A bebida corre na família. O tio e os avós dele também eram bêbados. Talvez o tenhamos mimado. Agora é tarde para fazer algo. A sogra ajudava com comida, fraldas e cuidava de Flávio para que Carolina pudesse descansar. Apesar de sua gratidão, os pais de Carolina não levavam suas queixas a sério. É parte da vida familiar, dizia seu pai. Uma esposa deve apoiar o marido nos momentos difíceis. Carolina pensou em voltar para a única casa dos pais, com medo de viver com Pablo, que depois de se embriagar, vagava pela casa em um estado semiconsciente, criando desordem e perturbando o sono de Flávio. Carolina tentou falar com ele, mas Pablo respondia de forma agressiva e dizendo que da próxima vez não responderia. Carolina estava preocupada que Pablo pudesse provocar um acidente enquanto ela dormia, como acender um cigarro no sofá ou deixar algo aceso no fogão. Por isso, não conseguia descansar bem. Durante o dia, Pablo permanecia profundamente adormecido na sala, em frente à televisão, enquanto Carolina tentava dormir no sofá estreito do quarto de Flávio, mas só conseguia descansar brevemente antes que o bebê acordasse. Ela se sentia constantemente exausta, com olheiras e sem energia. Embora sua sogra a ajudasse, Pablo continuava sem trabalhar, bebendo diariamente e sem se preocupar com a família, que dependia economicamente dos pais de Carolina. Pablo não mostrava interesse pelo futuro, nem pelo filho, e se irritava com o choro de Flávio, exigindo que Carolina fizesse o bebê se calar. A vida de Carolina ficava cada vez mais difícil, com falta de sono, fome, ansiedade pelo futuro e as humilhações constantes do marido. Flávio começava a ter medo do pai e se refugiava quando Pablo estava zangado. Pablo, que antes era um jovem alegre, tinha se tornado uma pessoa descuidada, com cheiro de álcool e aparência desleixada. Recusava as roupas limpas que Carolina lhe oferecia e se irritava se ela mencionava seu comportamento. Carolina tentou buscar apoio nos pais, mas eles a culparam pela situação. Você não conseguiu construir uma família com seu marido, agora enfrente as consequências, disse seu pai. Seja mais carinhosa com ele. O amor pode fazer milagres, insistiu sua mãe. Logo, Carolina percebeu que era inútil esperar a ajuda deles. Já a tinham casado e se desentendido. Em vez disso, sua sogra mostrou simpatia e sugeriu que ela voltasse a trabalhar. Carolina ansiava por retornar à força de trabalho e se distrair dos problemas familiares. Flávio tinha apenas 2 anos, mas o jardim de infância aceitava crianças a partir dos 3.
Eu cuidarei dele, não se preocupe, garantiu sua sogra. Carolina aceitou com entusiasmo, e no trabalho se sentiu respeitada e aceita, o que era importante para ela. O dinheiro extra foi útil, embora Pablo tenha pegado o pagamento adiantado de Carolina e gastado em bebidas com amigos. Ela planejava usar o dinheiro para roupas de inverno para Flávio, mas se recompôs e começou a esconder seu dinheiro. Pablo, ao procurá-lo, revirava o quarto, gritava e ameaçava Carolina, fazendo Flávio ficar assustado e chorar. O coração de Carolina se partia pelo medo e impotência, sem saber quanto mais poderia suportar. Carolina poderia ter se resignado à sua vida com Pablo, já que muitos maridos do vilarejo eram bêbados. No entanto, um dia, Pablo cruzou todos os limites. Em uma fria tarde de dezembro, enquanto Flávio já ia ao jardim de infância, Carolina o buscou e preparou o jantar. Pablo chegou tarde e bêbado. Ao ver os brinquedos de Flávio espalhados pelo chão, explodiu de raiva. A casa está sempre uma bagunça. Será que porcos vivem aqui? Gritou. Carolina, temerosa de piorar a situação, permaneceu em silêncio enquanto ele a insultava e desprezava. Quando ela não respondeu, ele disse que iria bater nela. Embora Carolina não temesse as ameaças, Flávio ouviu tudo e, assustado, correu para o pai, empurrando-o com seus pequenos punhos. "Não toque na mamãe!" gritou o menino. Pablo, em um estado de confusão, empurrou Flávio com força, fazendo-o bater na parede e chorar. Carolina odiou Pablo naquele momento. Correu para seu filho, o examinou e o abraçou fortemente. Flávio se acalmou rapidamente em seus braços. Pablo, afetado pelo álcool, ficou em silêncio e se retirou para o quarto. Carolina entendeu que não podia continuar vivendo com ele. Seu comportamento estava se tornando cada vez mais imprevisível, e o álcool estava destruindo o que restava de sua personalidade decente. Decidida a proteger Flávio, Carolina empacotou o essencial e foi para a casa dos sogros. Ao ver sua nora com o neto nos braços, a mãe de Pablo entendeu a situação e preparou lugares para dormir. O sogro, no entanto, murmurou comentários sobre as mulheres de hoje. Flávio adormeceu rapidamente depois de comer as massas da avó, enquanto o sogro foi assistir televisão, e Carolina ficou na cozinha com sua sogra. Com empatia, a sogra expressou a Carolina que compreendia o quão difícil era deixar a casa, e entre lágrimas, Carolina confessou que Pablo estava se tornando cada vez mais louco. A sogra lamentou a situação, e ao perceber que Pablo não aceitava desculpas, sugeriu que Carolina voltasse para os pais. No entanto, Carolina rejeitou a ideia, temendo que a culpassem pela situação, pois, para eles, os problemas do lar deveriam ser resolvidos sozinha. Vendo o complicado panorama, a sogra propôs a Carolina buscar trabalho como cozinheira em uma mansão, onde poderia também se alojar. Carolina se animou com a ideia, embora lhe parecesse boa demais para ser verdade. No dia seguinte, seu sogro a levou para a entrevista em seu carro velho. Ao chegar, Carolina ficou impressionada com a propriedade, que parecia um castelo rodeado de gramado, pavilhões e uma piscina vazia por ser dezembro. Uma mulher severa a guiou até a cozinha, onde Carolina demonstrou suas habilidades culinárias. Elisa Santos, a chefe, ficou satisfeita e garantiu que provavelmente a chamariam para o cargo. Carolina ficou emocionada com a nova oportunidade. Apaixonou-se pelo lugar, que oferecia um trabalho, alojamento e a possibilidade de estar com Flávio. Esperava que tudo corresse bem, e assim foi. À noite, Elisa a chamou para confirmar sua contratação, e que começaria no dia seguinte. Carolina explodiu de alegria, e embora seu sogro tenha murmurado algo, estava claro que estava satisfeito com o resultado. No dia seguinte, Elisa recebeu Carolina e Flávio com um sorriso, piscou para o menino e os levou para uma casa pequena e aconchegante. Anunciou que se acomodassem e que se reuniriam ao meio-dia para conhecer os outros assistentes e seus deveres. A casa era maravilhosa, com 2 quartos, uma pequena cozinha, um banheiro com chuveiro
móveis elegantes, televisão e geladeira. Carolina se sentiu feliz e logo fez amizade com os outros assistentes e se familiarizou com os donos. Marcos, um homem de cerca de 40 anos, atlético e sempre ocupado, dirigia um grande negócio turístico que exigia sua constante atenção. Durante o almoço, trabalhava em seu laptop ou atendia chamadas importantes. Sua esposa, Ágata, era uma mulher da sociedade que vivia para o próprio prazer, acordando ao meio-dia para depois ir às compras, ao centro de fitness e a reuniões com amigas. Ágata muitas vezes repreendia seu ocupado marido por não lhe dar atenção suficiente, o que fazia Carolina sentir pena de Marcos, que trabalhava arduamente para manter seu estilo de vida. O casal tinha uma filha, Daniela, de 15 anos, arrogante e mimada, acostumada a ter todos os seus desejos atendidos. Marcos, embora sempre cortês e generoso com seus funcionários, raramente interagia com eles devido à sua agenda apertada. Carolina notava uma tristeza em seus olhos, uma dor oculta, que a fazia sentir que, apesar de seu sucesso, algo doloroso marcava a vida de Marcos. Graças à insistência de Elisa, Carolina conseguiu sua licença de motorista, já que a comunidade de chalés estava bastante afastada da cidade e ela precisava fazer diligências quase todos os dias. Com o tempo, Carolina passou a valorizar os benefícios de dirigir. Podia levar Flávio a um bom jardim de infância na cidade pela manhã, e nos fins de semana visitavam sua sogra, que sempre os recebia com deliciosas massas. Enquanto isso, Pablo havia caído no alcoolismo nos últimos 2 anos. Seus pais o enviaram várias vezes ao hospital, mas, sempre que ele voltava para o vilarejo, recaía em seus antigos hábitos. Uma noite, um convidado em sua casa adormeceu com um cigarro aceso, provocando um incêndio que destruiu a casa e tirou várias vidas. Pablo sobreviveu, mas passou meses no hospital antes de voltar para a casa de seus pais, onde continuou com seus velhos costumes. Sem intenção de trabalhar, dependia das pensões de seus pais. "Você o deixou no momento certo", dizia frequentemente a sogra de Carolina, fazendo-a chorar. Carolina sentia compaixão pela mulher, compreendendo a dor que ela sentia por seu filho. Com um suspiro triste, lembrou-se de seu ex-marido, mas rapidamente entrou no carro, colocou seu álbum favorito e dirigiu-se à cidade. No dia seguinte, Carolina não precisaria levar Flávio à escola devido a um dia de folga, o que a fez sorrir ao pensar em como seu pequeno de 1º ano finalmente poderia descansar após uma semana intensa. Carolina estacionou em seu centro comercial favorito, cheio de lojas atraentes. Tinha a intenção de visitar o supermercado, a padaria e, talvez, a seção de brinquedos para recompensar Flávio por sua dedicação. Depois de meia hora, saiu do centro comercial com várias sacolas, empolgada para surpreender Flávio. Embora preferisse não enfrentar a tarde fria e chuvosa de outubro, ainda precisava correr até seu carro, estacionado longe da saída. Com um suspiro, abriu seu guarda-chuva e caminhou rapidamente pelo estacionamento quase deserto. Então, notou uma pequena figura encolhida perto dos contêineres de lixo. Parecia ser uma criança, sozinha e desamparada, sem nenhum adulto à vista. Carolina hesitou por um momento. Seu carro estava perto, e ela poderia simplesmente ir embora e voltar à sua vida confortável e organizada. Flávio provavelmente a esperava, ansioso por vê-la chegar. Por que se complicar com problemas adicionais? Talvez os pais da criança estivessem por perto. No entanto, não havia adultos à vista, e a criança, ao lado dos contêineres de lixo, não parecia estar em uma situação normal. Estava mal vestida e sem chapéu, claramente em más condições. Carolina suspirou e se aproximou com cuidado para não assustá-la. A menina, ao notar sua presença, se enrijeceu, mas não fugiu. Ao se aproximar, Carolina percebeu que a pequena, de cerca de 7 ou 8 anos, a mesma idade de seu filho, estava incrivelmente magra, suja e com o cabelo emaranhado.
como se não tivesse tomado banho há muito tempo. A menina usava um sujo casaco de penas cinza, claramente não dela, com as mangas enroladas e parte do enchimento saindo pelos buracos. Suas botas, muito grandes, estavam desgastadas e ásperas. Olhou para Carolina com uma mistura de medo e esperança, mas permaneceu em silêncio, tensa, como se estivesse pronta para fugir. "Não tenha medo de mim", disse Carolina suavemente. "Não tenho medo", respondeu a menina com orgulho. Claramente tentava parecer mais corajosa do que realmente era. "O que você está fazendo aqui?" "Estava com fome, não comi nada pela manhã, então vim até os contêineres. Sempre se encontra algo aqui a essa hora." Carolina sentiu tristeza ao ver a menina remexendo no lixo. Tirou um pão doce de sua bolsa e o ofereceu. A menina aceitou agradecida e devorou o pão com avidez. Depois de comer, Carolina perguntou com quem ela morava e a menina respondeu que estava sozinha. Carolina ficou surpresa e perguntou se isso era possível, ao que a menina confirmou que assim vivia. Depois, Helena lhe deu seu nome e, com uma maturidade inesperada, sugeriu que Carolina também se apresentasse. O comportamento e a maneira de falar de Helena não condiziam com a ideia de alguém que vivia na rua, deixando Carolina com uma sensação de desconforto. "Meu nome é Carolina", se apresentou a mulher. "Agora que nos conhecemos, você está com frio?" "Um pouco", respondeu a menina tremendo. "Mas não estou com fome e posso voltar para o porão. Lá, perto do cano de água quente, me aqueço rápido." "Você mora sozinha no porão? Não tem medo?" perguntou Carolina intrigada. "Não, não tenho medo. Tem um porão atrás do centro comercial que está sempre aberto porque a fechadura está quebrada. É seco, tranquilo e quente." "Desde quando você está lá?" "Desde o verão, quando deixei meu pai." A menina percebeu que tinha revelado demais e temeu confiar em uma estranha. "Não precisa ter medo. Quero te ajudar", disse Carolina, tocando-a suavemente. "Você gostaria de vir para a minha casa? Pode se aquecer, jantar, tomar um banho quente e brincar com meu filho, que tem muitos brinquedos. Se preferir, eu te devolvo aqui." Helena olhou para Carolina com desconfiança. Seu rosto pálido refletia o medo que sentia. "Não vou te fazer mal", disse Carolina, enquanto acariciava suavemente o ombro da menina. Não podia deixá-la sozinha no frio e na escuridão. "Tudo bem", respondeu Helena com dificuldade. "Mas só se me devolver imediatamente se eu pedir. Você promete?" "Eu prometo", assegurou Carolina com um sorriso, convencida de que Helena se sentiria confortável em sua casa. Abriu a porta traseira do carro e acomodou a menina no assento infantil de Flávio, sabendo que teria que limpar o assento mais tarde, devido à sujeira das roupas de Helena. No trajeto, Helena permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Carolina evitou fazer mais perguntas para não incomodá-la. Finalmente, a menina começou a falar. "Quando mamãe estava aqui, vivíamos bem. Usávamos um carro como este, embora fosse apenas um táxi." Carolina sentiu uma profunda tristeza ao ouvir a amargura na voz de Helena. "O que aconteceu com a sua mãe? Onde ela está agora?" perguntou Carolina. "Ela desapareceu", respondeu Helena com tristeza. "Talvez esteja perdida ou no hospital." "Eu não sei. Acordei e ela não estava lá. Papai estava bêbado e dormindo, e mamãe tinha ido embora. Eles tiveram uma grande briga na noite anterior. Pensei que ela voltaria logo como das outras vezes, mas não voltou em um dia, nem em uma semana, nem em um mês." "É difícil viver com papai", disse Helena. "Ele é cruel, grita, fica com raiva. Talvez mamãe tenha ido embora por isso. Mas por que ela não me levou com ela?" Carolina se esforçou para não chorar e manter a calma. Sabia que precisava ser forte para Helena. "E sua mãe alguma vez levantou a mão para você?" perguntou Carolina. "Não, de jeito nenhum", respondeu Helena.
Mamãe era carinhosa. Ela me comprava comida e roupas bonitas, sempre sorria para mim. Brincávamos juntas, líamos e fazíamos matemática. Às vezes ela bebia, mas nunca me bateu. Ela simplesmente ia dormir. Papai, por outro lado, é mau e não é gentil. Helena continuou contando sua história. Carolina, comovida e preocupada, tomou uma rota mais longa para dar tempo à menina de falar. Através de seu relato, Carolina entendeu que Helena vivia em um ambiente familiar difícil. Um pequeno apartamento com uma mãe amorosa e um pai que se irritava muito rapidamente. Helena descreveu os acessos de raiva de seu pai e como sua mãe parecia aceitar essa situação, talvez por medo ou por falta de opções, e ambos os pais compartilhavam uma paixão pelo álcool. Frequentemente, eles se reuniam com amigos na cozinha, bebendo e brigando, enquanto Helena se refugiava em seu quarto. Apesar de tudo, Helena não se considerava infeliz. Sua mãe, embora afetada pelo álcool, lhe mostrava carinho, comprava roupas e chocolates e a educava durante seus raros momentos de sobriedade. Era evidente que a mãe amava Helena, o que tornava ainda mais estranho seu desaparecimento repentino. Helena temia que algo grave tivesse acontecido com ela. Depois que sua mãe se foi, a situação piorou. O pai de Helena ficou ainda mais descontrolado e a tratava mal, muitas vezes deixando-a passar a noite sem comer, embora ele sempre comesse. Então a menina buscava restos de comida na mesa dos amigos de seu pai. Carolina sentiu calafrios ao imaginar uma menina com fome remexendo entre restos. Ao perguntar sobre outros familiares, Helena respondeu que só tinha seus pais. Ela tinha medo de seu pai, especialmente quando seus olhos se enchiam de raiva, e se escondia debaixo da cama durante seus ataques. Mas as coisas pioraram quando o pai perdeu o controle. A menina, aterrorizada, tentou resistir, mas se sentia impotente. Finalmente, a ajuda chegou de uma maneira inesperada. Um forte golpe na porta fez com que o pai de Helena parasse, piscando como se voltasse à realidade. Colocou a menina no chão e foi abrir a porta. O vizinho Rodrigo chegou com uma garrafa, sem saber que sua visita estava evitando uma tragédia. Enquanto Rodrigo e outros se acomodavam na cozinha, o ambiente se encheu de risos e conversas. Mas Helena não se sentia segura. Sabendo que os convidados iriam embora e que ela ficaria sozinha com seu pai, Helena rapidamente preparou uma mochila com o essencial: uma boneca, um caderno de desenho, água e um pacote de biscoitos. Vestiu-se com um conjunto esportivo que lhe se havia sido dado pela vizinha e saiu silenciosamente para a noite quente. Embora não soubesse para onde ir, Helena estava decidida a não voltar para o apartamento de seu pai. Acreditava que sua mãe voltaria algum dia, então procurou um lugar seguro. Enquanto caminhava sob o céu estrelado e quente, sentia-se aliviada. No entanto, logo descobriu que a vida na rua não era fácil. Enfrentava frio, falta de comida e perigos como pessoas hostis, cães grandes e carros rápidos. Helena rapidamente descobriu que o porão do grande centro comercial era o lugar ideal para ela. Era tranquilo, quente e seguro, embora muito escuro. Logo encontrou uma lanterna perto dos contêineres de lixo, o que lhe permitiu iluminar seu refúgio e torná-lo acolhedor. Nos contêineres encontrou um colchão velho e uma manta para sua cama improvisada, e muitas vezes encontrava comida descartada dos cafés e restaurantes do centro comercial. Embora às vezes não encontrasse nada, já que não era a única buscando, a comida geralmente estava em boas condições. Helena tinha medo dos adultos sem teto que também remexiam nos contêineres e preferia não sair enquanto eles estivessem por perto. Embora temesse os adultos em geral, acreditava que podia distinguir entre os bons, que lhes ofereciam comida, e os maus, que a colocavam em perigo. Carolina observou a frágil menina e se preocupou com sua segurança nas ruas. Não podia deixá-la sozinha sob nenhuma circunstância. Helena, com orgulho, disse que havia aprendido a viver por conta própria e que não desapareceria.
Carolina perguntou se seu pai não estava a procurando. Helena encolheu os ombros e respondeu que não sabia, embora pensasse que seu pai poderia estar aliviado com sua ausência, já que apenas sua mãe a amava. Sabe, disse com a voz trêmula, às vezes vou até o quintal e subo bem alto na árvore. De lá posso vigiar a entrada da casa. Ninguém me vê lá em cima, mas também não consigo ver muito. Só espero ver minha mãe voltar. Carolina segurou gentilmente o braço dela. E o que você faz quando não a vê? Continua esperando lá o tempo todo? Helena assentiu lentamente. Sim, sou paciente. Posso ficar o dia todo lá em cima, desde que tenha comida suficiente. Às vezes vejo meu pai perambulando, às vezes bêbado, às vezes não. Mas minha mãe ainda não voltou. Embora já faça um tempo que não fui lá, talvez algo tenha mudado. Carolina olhou para ela com compreensão. Você vai ficar aqui esta noite, disse. Amanhã poderemos ir à sua casa para ver se há alguma notícia. Agora você não está sozinha. Vamos juntas, assegurou Carolina. Eu vou falar com seu pai e... Não, por favor, não faça isso, interrompeu a menina tremendo. Ele vai te machucar e a mim também. Eu não consigo enfrentá-lo. Por favor, não me entregue a ele. Tudo bem, respondeu Carolina, abraçando a menina para acalmá-la. Eu não vou te entregar a ele. Ele é um monstro. Vamos juntas, mas faremos isso com a ajuda da polícia. Precisamos descobrir o que aconteceu com sua mãe. Você realmente pode fazer isso? Perguntou Helena, com os olhos cheios de esperança. Claro que sim, respondeu Carolina. Não se preocupe. Esta noite você vai jantar conosco, brincar com meu filho e depois dormir em uma cama limpa e quente. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Carolina queria ajudar Helena com todas as suas forças. A menina havia enfrentado muitas dificuldades e precisava de amor e cuidado para se curar. Se fosse necessário, Carolina a adotaria, mas não permitiria que ela vivesse nas ruas, nem voltasse para o pai. Enquanto dirigia, Helena, exausta, adormeceu no banco de trás, envolta em calor. Carolina, por sua vez, refletia sobre o que havia ouvido e se perguntava como agir. Sabia que o certo seria levar Helena à polícia, mas lhe doía imaginar a menina em um ambiente frio e severo. Helena, perdida e faminta, precisava de conforto e de um jantar. A polícia poderia esperar. Flávio correu para receber sua mãe e, ao ver a pequena vagabunda, exclamou animado. Carolina apresentou Helena, que ficaria com eles naquela noite. Flávio, empolgado, convidou Helena para brincar, mas Carolina insistiu que ela deveria tomar um banho e comer primeiro. Depois do banho, Helena, com seus lindos cabelos castanho claros, se transformou em uma beleza com olhos turquesa e traços delicados. Horas depois, já banhada e alimentada, ela brincava com Flávio, construindo um castelo com blocos. As crianças se conectaram rapidamente. Carolina lia uma história para as crianças, e a cena era tão aconchegante que parecia que sempre haviam vivido juntos. Helena parecia familiar, como se Carolina a tivesse visto antes, talvez em um anúncio, ou como atriz. As crianças brincaram até quase 11 da noite, e depois Carolina as colocou para dormir, Flávio na sua cama e Helena no sofá. É tão agradável estar aqui, sussurrou Helena, temerosa de que tudo fosse um sonho. Carolina a tranquilizou, prometendo que tudo ficaria bem. Enquanto a menina dormia, Carolina, preocupada, se perguntava como Helena havia sobrevivido nas ruas por tanto tempo. Ao acordar, Carolina preparou a mesa para fazer panquecas, desejando surpreender as crianças com um delicioso café da manhã. Às 10 da manhã, ligou para Elisa, sua chefe, em busca de conselhos. Carolina contou brevemente o que havia acontecido. Você está louca, exclamou Elisa preocupada. Você deveria tê-la levado à polícia. Isso poderia ser considerado sequestro. Elisa chegou de pijama e, após conhecer Helena, discutiram a situação enquanto as crianças tomavam café.
Elisa insistiu em ir à polícia para evitar problemas. Carolina temia que mandassem Helena para um orfanato ou de volta para o pai, mas Elisa ofereceu falar com Marcos, um homem influente que poderia ajudar. Aliviada, Carolina aceitou e começou a limpar, se preparando para a visita de Marcos antes do meio-dia. Helena se divertiu brincando com Flávio, assistindo desenhos animados e desenhando, comportando-se como uma criança normal, esquecendo sua vida nas ruas. Às vezes corria para Carolina, abraçava-a com gratidão e um sorriso, feliz pelo calor e o lar que havia encontrado. Marcos chegou após o café, como Elisa havia prometido. "Mostre-me a pequena", disse ele sorrindo. Helena, ligeiramente despenteada pela brincadeira, apareceu. Ao vê-la, Marcos a observou atentamente e, naquele momento, Carolina notou a surpreendente semelhança de Helena com ele. Os mesmos olhos turquesa, cabelos castanhos e traços faciais. Helena se parecia mais com Marcos do que sua própria filha. Elisa também notou a semelhança. "Não posso deixar de pensar. Ou é minha imaginação, ou nos parecemos muito", comentou Marcos, inclinando-se para ficar no nível de Helena. "Você se parece com minha mamãe. Ela é tão bonita quanto você", respondeu Helena. "Incrível", murmurou Carolina. "Como pode ser?" "A vida está cheia de surpresas", respondeu Marcos com um sorriso. "Crianças, vão brincar um pouco enquanto conversamos aqui." Os adultos, Marcos, Carolina e Elisa, se sentaram na sala de estar. Carolina contou em detalhes como encontrou Helena e sua história. Marcos ouviu atentamente, fazendo perguntas. Carolina notou esperança e alegria em seus olhos, impressionado com a incrível semelhança com Helena. Poderia ela ser sua filha legítima? Pouco provável, já que a mãe de Helena não parecia ser uma mulher afortunada. Se Marcos tivesse tido um relacionamento, teria escolhido alguém mais adequado. Marcos expressou sua suspeita de que ele e Helena poderiam ser parentes, dado o surpreendente parecido entre eles. Elisa perguntou se ele tinha algum parente que pudesse estar vivendo em condições difíceis, ao que ele assentiu, mencionando sua irmã, cuja história era longa e triste. Embora Carolina não esperasse que Marcos compartilhasse detalhes pessoais, ele relatou a história de sua família. Marcos contou que sua mãe, Olga, havia tido um primeiro casamento com um homem abusivo. Esse marido, que no começo se comportava bem, com o tempo mostrou sua verdadeira natureza, maltratando Olga. Ela queria fugir, mas não tinha para onde ir, com uma filha, Gabriela, e um salário baixo. No entanto, Olga havia conhecido Gregório, um homem bem-sucedido e amável, que a cortejou e a fez sentir-se amada novamente. Apesar de seus problemas, Gregório sabia que Olga era casada e tinha uma filha, mas isso não lhe importou. Pediu-lhe que se divorciasse de seu marido e se casasse com ele, ao que Olga aceitou encantada. Olga e sua filha Gabriela se mudaram para uma casa de campo de Gregório, e logo o casal teve um filho, Marcos. Gabriela, aos 11 anos, sentiu-se sobrecarregada com as mudanças. Passou de ser uma menina doce a uma adolescente rebelde, faltando à escola, bebendo e frequentando clubes. Olga e Gregório tentaram ajudá-la, mas sem sucesso. Gabriela, embora problemática, amava seu irmão mais novo, Marcos, e lhe demonstrava carinho. No entanto, quando seus pais tentaram limitar seu acesso ao dinheiro, Gabriela se envolveu em atividades estranhas. Foi pega roubando com amigos, mas graças às conexões de Gregório, foi liberada. Mesmo assim, Gregório lhe deu uma reprimenda severa. Quando Marcos tinha 5 anos, sentiu pena de sua irmã Gabriela após uma reprimenda de seu pai. Ele se esgueirou até o quarto dela, a abraçou e disse que a amava. Gabriela, agradecida, retribuiu o gesto e expressou que apenas ele lhe importava. Mais tarde, Gabriela foi pega roubando novamente e Gregório decidiu não intervir. Olga concordou, acreditando que sua filha precisava de uma lição. Gabriela passou 1 ano e meio em um centro de detenção juvenil.
onde aprendeu más influências. Ao sair, já não era a mesma. Havia se tornado mais sombria e distante. Embora inicialmente parecesse ter mudado, Gabriela organizou uma festa descontrolada em casa, enquanto seus pais estavam fora. Gregório, ao voltar e encontrar a cena, expulsou Gabriela de casa, comprando-lhe um apartamento nos arredores para que vivesse de forma independente. Embora seus pais se sentissem aliviados, Marcos, profundamente ligado à sua irmã, sentiu muita falta dela, sentindo um grande vazio sem ela. Desde então, Gregório cortou todo o contato com Gabriela, enquanto Olga a visitava ocasionalmente em pessoa ou por telefone, apesar da proibição de Gregório de dar-lhe dinheiro. Marcos sabia que sua mãe transferia dinheiro para sua irmã, embora o assunto de Gabriela fosse proibido em casa. Às vezes, quando acreditavam que Marcos estava dormindo, os pais discutiam sobre Gabriela. Marcos ouvia ansiosamente, descobrindo que Gabriela havia estado na prisão várias vezes, se casado e perdido um filho doente. As discussões cessaram depois disso. Quando Marcos perguntou à sua mãe sobre Gabriela, ela evasivamente disse que ela havia se mudado e não queria contato com eles. Com o tempo, Marcos continuou pensando em Gabriela, sem saber nada sobre sua vida. Marcos, pensativo, observava através da porta aberta do quarto onde Helena e Flávio construíam uma fortaleza de almofadas. Tenho certeza de que há uma conexão com Gabriela. A menina se parece muito comigo e com minha irmã. Inclusive tem a mesma marca de nascença na bochecha que Gabriela e eu, refletiu. Isso parece irreal, comentou Carolina balançando a cabeça. Talvez. A vida às vezes está cheia de histórias surpreendentes, disse Elisa. Vou investigar tudo. Vou ligar para a polícia para obter informações sobre os pais da menina. Tenho contatos lá que me fornecerão detalhes rapidamente. Carolina, você pode cuidar de Helena? Claro, com prazer, respondeu Carolina com um sorriso. Naquela noite, Marcos voltou à casa de Carolina, visivelmente cansado e emocionado. Você descobriu algo? Encontrou sua irmã? Perguntou Carolina. Encontrei Gabriela, mas foi tarde demais, disse Marcos, baixando a cabeça com tristeza. Ela já não está mais aqui. No entanto, Helena, sua filha, ainda está. Eu a criarei e darei o melhor. Não pude salvar minha irmã, mas ao menos ajudarei minha sobrinha a encontrar seu lugar na vida. Marcos logo descobriu, através de seus contatos policiais, que Helena estava sendo procurada pelo pai, o mesmo homem que havia sido o responsável pelo que aconteceu com sua irmã. Infelizmente, Helena não sabia nada sobre o que aconteceu naquela noite. O homem havia dito à filha que sua mãe havia fugido com seu amante, mas a verdade era outra. Quando Helena fugiu, a polícia investigou e descobriu a verdade sobre o que aconteceu com Gabriela, e suspeitaram que o pai também havia feito algo com ela, embora ele negasse veementemente. Enquanto isso, Helena vivia nas ruas, esperando que sua mãe voltasse, sendo a única que ainda acreditava em seu retorno. Como vamos contar isso a ela? Perguntou Carolina, tentando segurar as lágrimas. É uma história tão horrível. Não tenho certeza. Talvez devêssemos omitir os detalhes por enquanto. Vou contratar alguns especialistas para nos ajudar a transmitir a verdade da maneira mais delicada possível, embora seja muito difícil, disse Marcos. E Gabriela? Por que ela não tentou te encontrar? Sabia que você estava na cidade. Não sei. Talvez ela pensasse que meus pais me haviam afastado dela. Eu a esperei por muito tempo quando era jovem, mas me disseram que ela não queria nos contatar, e eu acreditei. Talvez eu pudesse tê-la salvo, suspirou Marcos. Carolina colocou a mão no ombro dele para consolá-lo. Talvez devêssemos convidar Helena, sugeriu Carolina. Você deveria conhecê-la melhor. Ela é uma menina maravilhosa e amável. Sim, provavelmente é o melhor. Preciso conhecê-la, concordou Marcos. Carolina sorriu e foi em direção ao quarto das crianças.
esperançosa de que Helena pudesse ajudar a curar as feridas emocionais de Marcos e que ele se tornasse seu protetor. Tudo ficaria bem, como Carolina havia prometido à menina.